Olá, turma, tudo bem? Bom, a gente viu na aula passada a classificação dos números em primos e compostos, tá? Baseado então na quantidade, né, e quem eram os seus divisores, ou seja, por quem eles eram divisíveis. Então, se eles só tinham o número 1 e ele mesmo como sendo seus divisores, ele era considerado um número primo, né? E aqui estão eles. Então, alguns que a gente tem que memorizar. Então, principalmente os iniciais. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. Tá? Então, esses são os primos iniciais. Existem outros, existem infinitos, como existem infinitos números. Né? E o restante ali a gente classificava como números compostos, ou seja, eles tinham mais do que dois divisores. Então, eles eram divisíveis por 3 ou 4, 5, né, 6 números, enfim. Então, eram o restante. Então, baseado nisso, então, se teve a classificação de primos e compostos, tá? E agora, a gente vai aprender a decomposição dos números de números naturais, né? Mas, né, no caso, a decomposição de números compostos, né? Porque eles são formados por outros números. E a gente vai ver que todo número composto pode ser escrito na forma de uma multiplicação de números primos. E daí, nesse conteúdo, a gente vai ver como, né, visualizar essa multiplicação de números primos para chegar nesse número composto, como esse número composto, né, pode ser aberto, ou seja, decomposto em números primos que a gente viu aqui. Então, hoje a gente vai aprender a fazer exatamente essa decomposição. Bom, partindo para os exemplos, aqui nós temos, faça a decomposição dos números abaixo. Então, nós temos dois números compostos, o 30 e o 100. E a gente vai decompô-los em fatores primos. Então, onde todos aqueles fatores da multiplicação que a gente viu antes são os números primos que a gente tem aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, como é que a gente faz essa decomposição? Então, a gente vai pegar o 30 e vai botar uma barrinha na vertical, tá? Onde agora todos os valores que a gente colocar aqui na coluna da esquerda serão os divisores primos que esse 30 vai ter. Então, a gente vai começar a pegar o 30 e dividir pelos números primos, começando sempre pelo 2 e seguindo, tá? Até chegar à resposta, até um número que não consiga mais ter divisão, que no caso é o número 1. Então vamos lá. O 30, eu consigo dividir por 2? Sim, que é o primeiro número primo. 30 dividido por 2, tá? Pode fazer lá no rascunho e tal. 30 dividido por 2 é 15. Então, olha só. Na coluna da direita, a gente vai botar o número 2, que é o fator primo que a gente utilizou. E 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, o 15 que a gente descobriu aqui, a gente vai colocar como resposta, tá? Isso aqui dá para fazer no rascunho ou de cabeça. O que é importante da decomposição e que precisa aparecer é exatamente essa coluna aqui, essas decomposições, tá? 15. Continuando, eu tenho que testar sempre em cada linha pelo 2, pelo 3 e assim vai. Eu consigo dividir pelo 2? Não. Consigo dividir pelo 3? Sim. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, olha só. O 3, 15 dividido por 3 é 5. Ok? E a resposta a gente coloca na coluna da esquerda. Então, o 5 não dá por 2, não dá por 3, porque ele é próprio primo. Então, 5 só dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1, que é a resposta final que eu disse. Quando chega o número 1, encerra a nossa decomposição. Então, agora a gente vai olhar esses fatores que eu descobri primos aqui como sendo uma multiplicação. E isso
é a decomposição do 30 em fatores primos. Olha só, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Tá aqui, ó. O 30, então, pode ser reescrito como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição em fatores primos do número 30. Bem facilzinho, né? Só lembrar que isso aqui pode fazer no rascunho, tá? Mas isso tem que constar no desenvolvimento do problema. Então, 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Encerrou meu cálculo. Aqui eu escrevo a minha decomposição. Vamos para o 100. 100. Bom, eu vou começar a dividir ele pelo 2. 100 dividido por 2 é fácil. 100 dividido por 2 é igual a 50. Então eu ponho 50 aí. Agora, 50, eu posso dividir por 2? Sim. 50 dividido por 2 é a metade de 50, ou seja, 25. Então, 25 eu escrevo aqui. 25, dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. E agora o 5, como a gente viu, ele é o próprio número primo. 5 dividido por 5, 1. Encerrou a nossa decomposição. Nossa decomposição só encerra quando chegamos ao número 1. Então, agora eu escrevo a minha decomposição como sendo 2 vezes 5 vezes 5. E sempre sigam a ordem, tá? 2, 3, 5, 7, 11, assim vai, tá? Só para ficar certinho. Só que agora a gente pode ver aqui que nós temos o 2 multiplicado pelo 2, o 5 vezes o 5, né? Essa multiplicação, se eu fizer ela, vai dar 100, tá correto? Mas observem só, lembra lá na potência que quando eu tenho uma multiplicação de números iguais, eu posso escrever ele na forma de potência, né? E por isso que foi criado aquele conteúdo que a gente viu. Então, no caso, o 2 vezes o 2, eu posso escrever ele como sendo 2 ao quadrado, lembram? É o 2 vezes o 2 vezes ele mesmo. O 5 vezes o 5 também está se repetindo 5 duas vezes, ou seja, 5 ao quadrado. Então agora você tem que tomar cuidado. Toda vez que aparecem fatores repetidos ali na minha decomposição, eu vou ter que escrever a decomposição aqui em cima, utilizando agora esse conhecimento das potências, ou seja, então 2 vezes o 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado. O 5 vezes o 5 daqui, 5 ao quadrado também. Aqui, então, está a decomposição do 100 em fatores primos. Então, o 2 aparece duas vezes, o 5 aparece duas vezes, né? E a multiplicação desses números, tá? Lembrando que essa é a ordem que tem que escrever a decomposição. Vou fazer mais um aqui, tá? Só para vocês visualizarem. Vamos botar aqui o número 8, tá? Quero saber a decomposição do 8. Bom, a decomposição do 8, a gente faz o 8, a linha aqui na vertical, retinha. Vamos começar pelo número 2. 8, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. O 4 posso dividir pelo 2 de novo, que dá 2. E o 2 dá para dividir pelo próprio 2, porque ele é um primo, ou seja, como resposta 1. Olha aqui. Encerramos a decomposição quando chega no 1. O 2
vezes o 2 vezes o 2 é a decomposição do número composto 8, tá? Mas o 2, ele aparece 3 vezes, então ele pode ser escrito na forma de potência 2 ao cubo. Então, a decomposição do 8 em fatores primos, tá? A gente utiliza o conhecimento das potências e escreve, então, 2 ao cubo, tá? Não é difícil, é só a gente ir treinando, tá? Lembrar dos números primos, tenham sempre eles ali anotadinhos do lado e montar essa tabelinha aqui, não vai ter problema. Só lembrar na divisão, tá? Vocês podem fazer esses cálculos no rascunho ou já de cabeça, né? Porque normalmente são números bem simplesinhos, tá? Então, vamos ver agora o exemplo número 2. Bom, no exemplo 2, então, nós temos, obtenha os números compostos das seguintes decomposições. Então, nós já temos as decomposições, só temos que calcular o número, né, composto que foi ali aberto, né, decomposto dessa forma. Então, nós temos na letra A, 2 vezes 5 vezes 7, são 3 números primos. Então, como é que eu descubro? Só fazendo a multiplicação, bem simples, né? Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 vezes 7, 70. Então, o número que tem essa decomposição aqui é o número 70, tá? Mas na letra B, nós temos agora o 2, que se repetiu 3 vezes, então ele formou uma potência ali nessa decomposição. Então nós temos 2 ao cubo vezes 3. Aí já temos que tomar cuidado. Como é que eu calculo 2 ao cubo? Lembrar que a potência é uma multiplicação de números iguais. Então, eu posso fazer lá no rascunho, fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? Abrir essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, concorda? Sim. Então, eu tenho 8 vezes 3, 8 vezes 3 é 24. Bem simplesinho. Só lembrar como se calcula essa potência. Abrir ela em fatores iguais, aí a gente segue o cálculo da multiplicação. Então, o 24 vai ter essa decomposição, 2 ao cubo vezes 3. Na letra C, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. São 3 fatores primos, onde cada um se repetiu 2 vezes. Que número ele forma? Bom, vamos calcular a potência deles. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, ok? O 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, reescrevendo, nós temos 4 vezes 9 vezes 25. E aí aqui a gente pode arranjar a multiplicação de várias formas. Pode fazer 4 vezes 9, 36, né? 36 vezes 25. Mas, às vezes, a gente pode se ligar em alguns detalhes, que às vezes favorecem fazer uma multiplicação mais simples. Olha só, o 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 9, 900. Então, a multiplicação, depois que vocês resolveram a potência, né, aí vocês fazem de rascunho na cabeça, mas lembrar como se resolve as potências, né, e a decomposição é a multiplicação dos termos que a gente tem ali, nos termos, né, dos fatores primos que ele nos oferece no cálculo. Ok? É bem facilzinho e os exercícios se baseiam exatamente nesses dois exemplos aqui. Tá bom, turma? Então, bons estudos e até mais!